Se a fé por si só tem poder, por que ela parece estagnada, incapaz de transformar as pessoas? Uma das coisas que me incomoda é viver num mundo repleto de boas intenções, mas o tempo todo nós estamos vendo pessoas se atacando pelas visões ideológicas e políticas. Milhares de pessoas sofrem violências, descasos e algum tipo de humilhação dentro e fora das instituições religiosas, e há quem fique indiferente a isso. Mas se você crê em Jesus, então se importa com o segundo maior mandamento, que diz amar o próximo como a ti mesmo. Amar as pessoas é se importar com elas, é priorizar a vontade de Deus. Para os que se declaram cristãos, olhar para esses problemas e não agir é como um corpo que respira sem alma, é ter uma vida sem propósitos. A Bíblia afirma em Tiago, capítulo 2, 26, o seguinte: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé, essa força capaz de mover multidões, inspirar pessoas e transformar vidas, é declarada morta se não for acompanhada de ações concretas. Eu fiz um vídeo sobre o livro de Lucas, capítulo 23, onde o ladrão condenado foi salvo por apenas crer em Jesus. Ele acreditava que Jesus podia salvá-lo e com isso recebeu o direito de entrar no paraíso, mesmo não tendo uma vida dedicada de obras a Deus. Eu expliquei nesse vídeo que a salvação de fato não depende de obras. Mas, afinal, que obras são essas citadas por Tiago, irmão de Jesus? Por que elas são tão importantes para os que se declaram cristãos? Essas obras são apenas atos de caridades ou rituais religiosos? Para compreendermos essa aparente contradição, é fundamental considerar pontos importantes aqui. Primeiro, a Bíblia fala da fé que salva. É aquela que acredita em Deus, se arrepende dos pecados e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é seu único Senhor para a salvação, como fez o ladrão da cruz. Depois a Bíblia também fala das obras que demonstram a nossa fé. Ao crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a sua fé é o que faz acreditar em coisas impossíveis aos olhos humanos. Isso faz com que as coisas impossíveis seja possível. Essa fé transforma a vida da pessoa, levando a querer que outras pessoas também sejam transformadas ao obedecer a Deus e ao fazer ao bem. A partir daí, qualquer situação que pelo amor, pela fé, você sirva ao próximo, se torne obra de Deus. Portanto, as obras não são a causa da salvação, mas sim o fruto dela. Elas demonstram a autenticidade da nossa fé. Assim como uma árvore boa produz bons frutos, uma fé genuína se manifestará em ações concretas. Tá dando para entender? Por isso eu mostro nesse vídeo que nem todo cristão terá o direito de entrar no reino de Deus. Porque se para entrar no paraíso é preciso apenas ser salvo, a garantia para entrar no reino de Deus vai mais além do que a salvação. Mas afinal, qual é o propósito dessas obras na vida cristã? Esse tempo todo eu fui enganado ou faltou um olhar mais profundo para entender o contexto? Para eu entender a questão de fé e obras, eu me fiz uma pergunta: sou salvo de quê? A resposta é simples: pela fé fui salvo da condenação do lago de fogo e livre para herdar a vida eterna. Mas aí, lendo o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, está dizendo que somos tripartidos, ou seja, corpo, alma e espírito. O texto diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificar inteiramente, gente, quer dizer nos três aspectos: santificar no corpo, na alma e no espírito. Aqui é a seguinte questão, gente: se apenas eu crer em Jesus eu sou salvo, então eu sou salvo em qual aspecto? Conforme a palavra de João, capítulo 4, 24, onde diz que Deus é Espírito, então eu entendo que Deus coloca o Espírito no homem com um único propósito: para se conectar com ele. Na história de Adão, em Gênesis 3, demonstra que pela desobediência o espírito do homem se desligou de Deus. E a prova disso é que quando Deus desce no jardim, ele disse: onde está você? Já a alma são as nossas emoções, pensamentos, e quando Deus cria o homem, ele cria com um caráter perfeito.
Mas depois da queda no espírito, o homem se torna polígamo, assassino, mentiroso. Seu caráter se perde. Isso quer dizer que era necessário, novamente, que Deus resgatasse esse caráter. Agora temos a queda do espírito e da alma. E chegará um dia que o corpo também sofrerá a morte física. Portanto, Deus precisava restaurar o homem nos 3 aspectos, salvando o homem no espírito, na alma e, por último, no corpo glorificado. Hoje somos salvos pela fé, por acreditar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, sendo Ele nosso Senhor e Salvador. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aqui a confirmação de Jesus que nosso espírito foi restaurado pela fé, por acreditar em suas palavras. Lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 17, a Bíblia diz: Mas aquele que se une ao Senhor é um único espírito com Ele. Deus já restaurou o espírito perdido no Éden através do Espírito Santo, após a glorificação de Jesus. Essa é a salvação do espírito. Já a salvação da alma está em Tiago, capítulo 1, 21, que diz: Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pôde salvar as vossas almas. Na prática, uma pessoa com persistência e consistência que frequenta a igreja, sendo ensinado debaixo dos princípios bíblicos, começa a ter a sua mente transformada. É exatamente como Paulo ensina sobre a renovação da mente. A renovação da mente é a transformação da alma após o espírito ser restaurado. Então aí você tem a salvação da alma. Para mim ficou claro que a salvação do espírito e da alma, você realmente é uma pessoa convertida, e a próxima salvação é a do corpo, após a morte física, para ressuscitar no corpo glorioso após a segunda vinda de Cristo. Somente a partir da salvação do espírito e da alma que agora sim podemos entender e falar sobre o reino de Deus. Eu parti do princípio da necessidade de uma identidade e legitimidade para ter direitos e deveres como cidadão de qualquer comunidade, cidade ou país. E no reino de Deus não é diferente. Presta muita atenção aqui nesse versículo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Perceba que é impossível encaixar mérito nesse versículo, porque não tem como você merecer salvação segundo esse texto, principalmente pelas obras. A palavra dom significa presente, portanto, nada que eu faça, nada que eu crie, que eu construa, é para que eu mereça a salvação, pois isso é um presente de Deus. Graça é um favor imerecido de Deus. A situação se intensifica quando lemos João capítulo 10, versículo 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que deu-a para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. A questão aqui é a seguinte: Deus nos deu a Jesus como um presente para Ele. Caso algum de nós se perca, a culpa não é nossa, é de Jesus. Se eu te presentear com alguma coisa, o dever de cuidar e proteger esse presente é seu. Mas aqui está a questão: Jesus não vai nos perder, porque Ele deixa bem claro no versículo 28, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Pensa comigo, por que estamos falando a gente está falando aqui de obras, se a salvação não vem delas? E já me foi garantido por Jesus, porque somos criação de Deus. Se a gente olhar o texto aqui de Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer o seguinte: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, Deus nos criou com a sua semelhança, depois resgatou o espírito perdido lá no Éden por meio do Espírito Santo para podermos dar sequência na obra de Jesus. E aí assim anunciar o evangelho do reino. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos
para fazer as obras. Agora ficou claro. Por eu ser salvo, eu faço o que faço, entende? O propósito das obras na vida cristã é anunciar o evangelho do reino por 2 motivos. Primeiro, porque o evangelho da salvação já foi anunciado, pois o próprio Jesus é a salvação. Porque a isso também está condicionada o fim, para a segunda vinda de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 24, 14, diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje Jesus está sentado à direita do Pai, aguardando a sua segunda vinda. Lá ele vai dizer em Apocalipse capítulo 3, 21, o seguinte: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa promessa de Jesus é escatológica, ainda está por vir. Trono é lugar de governo, e só estará nesse governo do reino aqueles que pela fé, sendo salvo, pratiquem as obras de Deus, construindo uma identidade, anunciando o evangelho do reino. Que fique claro que anunciar o evangelho do reino não necessariamente significa ser um pregador, mas viver um testemunho irrepreensível, uma vida de transformação, servindo aos outros com amor. E para não deixar mais dúvida, veja o que o próprio Jesus disse nesse versículo: Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se nos tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas capítulo 22, do versículo 27 ao 30. Esse será o papel de quem governará com Cristo, julgando as nações. Vimos que a teologia da graça, amplamente ensinada por Paulo, enfatiza que somos salvos pela fé, não pelas obras. Quando eu li em Tiago, percebi que não tem nenhuma contradição com a verdade de Paulo. Ele completa esclarecendo que a fé que salva é aquela que transforma a vida da pessoa. Se não houver transformação, se não houver frutos, é legítimo questionar se essa fé realmente é viva. O Brasil está cheio de eventos religiosos que arrastam multidões, como o Círio de Nazaré, que é uma festividade católica, que acontece lá em Belém do Pará, considerada a maior procissão religiosa do mundo. A Marcha para Jesus de 2024 reuniu cerca de 2 milhões de fiéis em São Paulo. Eu quero deixar bem claro que não tenho nada contra. O problema são aquelas pessoas que se declaram cristãos achar isso o suficiente para viver uma vida com a consciência tranquila e que está fazendo a sua parte. Não é isso. Ser frequentador de eventos religiosos não transforma, não gera frutos diante do Senhor. Isso é apenas entretenimento. Uma vida que tem uma fé tímida, sem expressão de resultados, é como um cadáver que ainda não foi sepultado, gente. A visão de Tiago é radical, porque ele me desafiou a examinar profundamente a minha vida. O que as minhas ações dizem sobre a minha fé? Se professo crer, mas a minha vida não reflete amor, compaixão, justiça, então há alguma coisa errada aqui. Jesus enfatizou repetidamente que pelos frutos conhecereis, está lá em Mateus capítulo 7,16. Não vejo outra forma de gerar frutos senão refletir a minha fé em obras, agindo, cuidando, servindo e amando. Então, eu deixo aqui uma reflexão para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica nesse vídeo que está na sua tela e veja mais um versículo que estudei que pode mudar a sua visão. Essa foi a minha busca e o meu entendimento. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.